Irmãos, nesse momento de exposição aqui da mensagem, eu quero iniciar fazendo uma pergunta provocadora para você. Eu quero te perguntar, o que você está fazendo aqui? Por que você está aqui? Por que você decidiu vir para a igreja no domingo de hoje? Um domingo que talvez você poderia estar em casa, talvez a maioria dos seus amigos ou alguns dos seus amigos estão em casa agora, arrumando as coisas para amanhã, não é? Já preocupado porque o domingo está acabando e vai iniciar para alguns a traumática segunda-feira, né? Às vezes vir para a igreja é puxado, não é? É difícil, a correria, tanta coisa, a logística. Eu vejo lá em casa que o negócio não é fácil e a família vai aumentando. Agora a gente está com, eu estou chamando de fúria da noite, uma mini fúria da noite lá. Essa noite, o Felipe, 5 meses, acordou 7 vezes na noite. Imagina aí. Imagine Nayara como está a situação dela. E às vezes é desafiador. Mas o que nos leva a assumir um compromisso dominical, semanal, durante toda a nossa vida? Está aqui sempre. E o motivo dessa pergunta é porque, hoje em dia, muitos, e aumenta esse número cada vez mais, muitos acreditam que isso não é necessário. Que ser cristão é crer em Jesus e desenvolver a minha fé na minha casa, no meu individual ali, ter minha devoção a Deus, lá em casa, no meu individual, no meu lado pessoal. E isso não está de todo errado, não é? Porque um crente em Jesus, um crente fiel, ele tem sua particularidade com Deus, não é? Se a gente não tem isso, a gente está com um baita problema. Mas o erro está que isso não esgota o que é cristianismo, isso não esgota o que é ser crente. Ser crente não se resume a isso. Você já viu retirar ou já retirou um carvão em brasa no meio de uma fogueira, no meio de uma churrasqueira? Já pegou aquele carvão incandescente? Você o retira, está até vermelho, né? Quente, pegando fogo ali. Mas em pouco tempo, poucos segundos ou um minuto, ele esfria, perde a cor, porque ele está longe dos carvões, perde a cor e não serve mais para aquilo que ele deveria servir. Ele se torna inútil. Deus, desde o início da história, ele quis para si um povo. Deus, ele sempre contou com um povo, não apenas com indivíduos isolados. Na fé cristã, a dimensão coletiva, ela é indispensável. Não tem como. Nós precisamos do lado coletivo. E a gente chama isso de igreja. E o texto de hoje vai falar sobre isso. Talvez vai nos ajudar a responder essa pergunta. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu venho domingo? Será que é mais que um hábito que acabei me acostumando? O que eu estou fazendo aqui? O texto de hoje vai nos ajudar a perceber como Jesus continuou atuando e continua atuando. Como o ministério de Jesus está presente na igreja. Na igreja, fortalecimento. Na igreja, cuidado. Na igreja, a chamada a avançar. Jesus continua atuando na igreja. Por isso te convido a abrir sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 14. Atos, capítulo 14, a gente vai ler a partir do verso 21. Nós estamos numa série de mensagens aqui na igreja, série Proclamação, estudando texto a texto o livro de Atos. Se tem algo que eu creio que pode transformar a nossa fé, edificar a nossa vida por completo, é o estudo da palavra. E nós vamos fazer isso mais uma vez, para a glória de Deus. Atos, capítulo 14, verso 21 até o 28. Aqui, para você entender, é Paulo e Barnabé retornando da viagem missionária. Versículo 21. Eles, Paulo e Barnabé, pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado. Passando pela Pisídia, chegaram a Panfilha, e tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atália.
De Atália, navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abrir a porta da fé aos gentios, e ficaram ali muito tempo com os discípulos. Senhor, nós clamamos pela Tua misericórdia, que mais uma vez o Senhor faça com que a Tua palavra nos fortaleça, nos edifique, nos impulsione a proclamarmos o Teu nome para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Só para a gente relembrar aqui o que está acontecendo, como a gente chega aqui nesse texto que a gente vai observar, lembrar dos 2 domingos anteriores. Os 2 domingos anteriores, nós pregamos sobre a primeira viagem missionária mundial na história, onde Paulo e Barnabé são enviados pela igreja lá de Antioquia, depois junta com Marcos, e aí eles vão pregar o evangelho em algumas cidades. Domingo passado, o pastor Paulo trouxe aqui como que aconteceu quando eles foram pregar lá em Icônio, primeira cidade. Chega lá, eles pregam, muitas pessoas se convertem, porém se levanta uma oposição, uma perseguição contra Paulo e Barnabé. Eles fogem, saem de Icônio e eles vão para uma cidade próxima, chamada Listra. Lá eles pregam o evangelho também, há uma cura ali, Paulo, usado por Deus, traz cura, e aquilo gera, porque lá era uma cidade pagã, lá não tinha o judaísmo, a cultura judaica. Então, lá em Listra, quando eles veem Paulo e Barnabé acontecendo cura, eles olham para Paulo e Barnabé e acham que são deuses, e vão adorar os dois. Mas Paulo e Barnabé rejeitam, obviamente, a adoração, mas o interessante é que essa mesma turma que correu para adorar os apóstolos, é a mesma turma que foi influenciada rapidamente, instigada rapidamente pelos opositores. Lembra que surgiu oposição? Esses opositores, perseguidores, se juntaram com essa turma e inflamaram essa turma contra os apóstolos. E eles se juntaram e foram apedrejar Paulo, quase o matando. A palavra diz que ele foi dado como morto, jogado, praticamente morto. É interessante observar isso, porque às vezes a gente se anima quando a gente vê a receptividade de um incrédulo. A gente vai falar de Jesus, aí aquele incrédulo, nossa, ele aceita numa boa, é simpático com você, mas cuidado, não se engane. Essa motivação pode mudar do dia para a noite. E aquele incrédulo que antes achava legal, começa a não gostar do que você está falando, começa a achar ruim, começa a perseguir, a reclamar, e aí mas por que aconteceu? É a ação do inimigo, e é o que aconteceu aqui com Paulo e Barnabé. E aí eles saem, milagrosamente Paulo levanta, e a gente vê no versículo 20, que eles partem para outra cidade, uma cidade chamada Derbe. E nosso texto, versículo 21, inicia falando que em Derbe muitos se converteram. Ali foi feito muitos discípulos também. E a viagem missionária conclui nessa cidade chamada Derbe. E aí surge a pergunta, como que eles vão voltar para casa? Como que vai fazer o retorno agora, lá para Antioquia? Como que eles vão voltar para Antioquia, para a igreja que os enviou, que é o texto que a gente leu hoje, para dar um relatório do que aconteceu, como que foi. É interessante, algumas Bíblias, talvez a sua Bíblia tenha, algumas Bíblias têm mapas da época, e aí você consegue perceber onde ficavam cada cidade estas que eu estou comentando. E se você olhar neste mapa, em algum mapa bíblico, você vai ver que Derbe ficava próximo de uma outra cidade chamada Tarso. Conhece a cidade de Tarso? Quem vem da cidade de Tarso? Paulo, né? Derbe, Tarso, e logo depois de Tarso, Antioquia. Estava fácil o retorno. Talvez dava até para Paulo passar em Tarso, ir visitar um ceia, uma tia dele, comer um bolo de cenoura. Vai que ele tem uma Maíris lá, a tia dele, comer um bolo da tia, conversar, falar como que está a vida, e volta para Antioquia numa boa. Mas eles não escolhem fazer isso. Eles não escolhem o caminho mais curto e mais óbvio. Eles vão pegar o caminho mais longo e mais perigoso. Eles decidem voltar pelas cidades as quais eles passaram pregando o evangelho. Cidade na qual Paulo quase morreu. Eles decidem passar novamente por essas cidades. Por quê, né?
Por que que Paulo e Barnabé vão fazer isso? Está dificultando a vida, Paulo. Não era mais fácil? A gente vê que esses homens, eles não eram turistas, eles não estavam a passeio. Eles eram servos de Jesus. E por serem servos de Jesus, eles amavam o que Jesus amava. E sabe o que Jesus ama? O seu povo. E aí Paulo e Barnabé sabem que as igrejas, eles pregaram o evangelho e ao pregar o evangelho nessas cidades, surgiram novas igrejas. Igrejas que eram bebês, recém-nascidas e que demandavam cuidado. Paulo decide retornar para cuidar desses irmãos, fortalecê-los, abençoar estas igrejas. Nessa atitude de Paulo e Barnabé, a gente aprende acerca das ações de Jesus, como Jesus age em favor do seu povo, usando o seu próprio povo. Jesus continua agindo, e eu olho para esse texto e encontro 3 ações que Jesus continua a fazer ao nosso favor hoje. Jesus continua agindo em nosso meio hoje através da igreja. E a primeira ação que eu quero destacar aqui é que Jesus fortalece sua igreja por meio da palavra. Jesus fortalece a sua igreja por meio da palavra. Olhe comigo o verso 22, retorne aí para o verso 22. Fortalecendo, isso aí, sim. Gol, é? Fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. A NVI, ela limitou aqui o conceito de fortalecer. E algumas versões, talvez a sua versão, está o conceito maior e que traz mais o significado do original, que é, eles fortaleciam a alma dos discípulos. Eles passavam retornando, fortalecendo a alma dos novos convertidos. É algo profundo. Não é algo superficial que a gente faz no final, sabe aquela conversa no final de culto? A família está no carro, está aquela correria, aí você pergunta para o irmão: e aí, tu na paz, irmão? Já saindo, aí o irmão fala: não estou muito bem não, aconteceu isso. E aí você só fala: não, meu irmão, vai dar tudo certo, em nome de Jesus, já deu tudo certo, glória a Deus, aleluia, e sai, até domingo que vem, irmão. Essa não é a ideia aqui. Aqui é algo muito mais profundo. A ideia é de nutrir o interior desses discípulos, nutrir a alma, fortalecer. E como que você faz isso? Como que você nutre a alma de alguém? Eu só encontro um caminho, que é ensinando a doutrina das Escrituras de modo profundo. Em outras palavras, ensinando quem Deus é. Paulo voltou, passou pelas igrejas, as igrejas recém-nascidas, e foi relembrá-los ou ensiná-los mais quem Deus é. O que Deus fez, o que Deus faz hoje, quem nós somos em Deus, quem nós somos em Jesus, o que Jesus espera de nós hoje como seus discípulos. E Ele vai levar esse fortalecimento profundo na vida desses discípulos. Por quê? Por que fazer isso? Por alguns motivos. O texto e contexto dá para a gente talvez 3 motivos: proteção contra falsos mestres, contra tantas heresias, tantas bobeiras. Se você quer um antídoto para não ouvir groselha e concordar com os besteróis aí que tem aí mundo afora, estude a palavra. Estude a palavra na igreja local. Eu tenho certeza que você vai estar blindado. Um outro motivo: exortação à perseverança. Paulo fala para eles, o que a gente leu: não abandonem a fé. Que fé? Fé na fé? Não, a fé em Jesus. Paulo está falando para eles: não abandonem a fé em Jesus, não voltem à vida antiga de vocês. Vocês serão tentados a voltar a fazer o que faziam, a acreditar naquilo que acreditavam, mas não abandonem a fé em Jesus, mantenham-se firmes. E um terceiro motivo: para prepará-los para a tribulação que chegaria. O nosso texto, lá no versículo 22, Paulo fala: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. A ideia aqui não é que sofrimento é o passaporte para irmos para o céu, para o reino de Deus. Não é isso. A eternidade, ela é conquistada pela cruz. Então, se Jesus te alcançou, você ganha a eternidade em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo é que o sofrimento é uma característica inerente do discípulo de Jesus. Por quê? Porque o nosso Salvador é o servo sofredor, né?
E ele vai falar lá em Romanos, capítulo 8, que honra é partilharmos do sofrimento de Cristo. Que honra é sofrermos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sofremos até porque o sofrimento, ele molda caráter, ele purifica a fé, e ele até gera um desapego às coisas deste mundo. Você percebe a importância do ensino na igreja local, o fortalecimento, como isso é importante. Ainda mais naquela época, a igreja ali se inicia com 2 grupos praticamente. Judeus, de um lado, que tinham uma noção das Escrituras, às vezes uma noção bagunçada, e do outro lado, gentios, que não sabiam nada. Não sabiam nada do Deus de Israel, estavam totalmente por fora. E aí juntou esses 2 grupos. Eles precisavam ser cuidados, eles precisavam ser discipulados. E a lógica continua a mesma, sabia? Cristãos maduros ensinando novos convertidos. A lógica continua a mesma. A mesma daquela época é a mesma para hoje. E sabe onde isso acontece? Onde cristãos mais velhos, cristãos maduros, que têm um passo a mais na caminhada de fé, vai cuidar dos novos. Sabe onde isso acontece? Isso não acontece na ONG, isso não acontece no Projeto X, isso acontece na comunidade local, na igreja. É aqui onde isso acontece. Por isso é importante a gente relembrar que o consumo do online, das pregações online, e olha que eu gosto, eu sou meio que viciado nisso, eu acho que eu assisto umas 2 ou 3 pregações online por semana, mas isto não edifica a minha vida como a igreja local, não chega nem perto. É legal, é bom, mas não existe crente EAD, não existe crente à distância. A igreja local exerce um papel de extrema importância, até porque você não aprende só com a fala, só com a instrução. Uma coisa é ouvir um pregador lá na internet falando sobre tantas coisas, e eu acho bonito, é abençoador, eu aprendo, mas eu não sei como ele lida com aquilo. Como que esse pregador vive aquilo que fala? Eu não sei, eu não conheço, não é? A gente não sabe como que é a vida dele. Diferente é quando eu escuto um pastor da igreja local, pregar sobre firmeza, fidelidade a Jesus, compromisso, e aí eu estou aqui com o pastor Marcelo, semanalmente, e aí eu vejo esse compromisso com Jesus diariamente. Eu estou aqui 5 anos, e como isso tem me abençoado. Olhar para o pastor Marcelo no dia a dia e ver que aquilo que ele prega revela-se na vida dele. Um homem fiel, um homem íntegro. É diferente quando eu escuto aqui do púlpito esse desafio de fé e trabalho, de testemunhar Cristo mundo afora, de lidar com tantas demandas. E aí eu tenho o pastor Paulo, que nessa bivocação, tendo que lidar com a igreja e lidar com o trabalho, e eu vejo o testemunho dele, e como isso ensina, como isso nos inspira a sermos fiéis também, a batalharmos, a testemunharmos Cristo. Não é só instrução, há um ambiente de transformação. A igreja local é isso, um ambiente de transformação. A fala, a pregação vem junto com a vida. Paulo, quando ele retorna falando, fortalecendo esses irmãos, não é apenas a fala dele que fortalece. Esses irmãos olham para Paulo e falam, pô, esse cara acredita no que ele está falando. Esse cara, ele vive o senhorio de Jesus mesmo, porque ele está disposto a morrer. Ele foi apedrejado aqui, ele quase morreu. E agora ele retorna aqui para falar de Jesus, para nos fortalecer. Olha o testemunho, como isso é poderoso, não é? Na comunidade local, como isso é importante. O fortalecimento. Jesus fortalece a sua igreja pela palavra no contexto da comunidade local. Nutrindo, instruindo, nos preparando. Na pregação, na vida, nos levando a permanecer firmes neste mundo, no campo do inimigo. Segunda ação que eu posso enxergar nesse texto aqui, é que Jesus, ele também cuida de sua igreja, por meio de pastores. Jesus cuida da sua igreja por meio de pastores. Olhe comigo o verso 23. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja,
Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado. As igrejas iam surgindo, não é? E aí surge uma questão: quem vai liderar o rebanho? Quem vai liderar este povo? Paulo e Barnabé não poderiam, porque eles são apóstolos. Apóstolos é o termo para enviados. Eles eram os desbravadores. Eles não iam poder ficar ali na cidade. Precisava-se uma solução, e a solução foi estabelecer presbíteros. Jesus deu essa solução para a igreja. Então, se tem aqueles que são revoltados contra a igreja, não é? Já viu? Não, para mim esse negócio de pastor, esse negócio de instituição, isso daí não deveria existir nada. Pessoas que não leram 2 páginas da Bíblia, mas entendem tudo sobre igreja, entendem tudo sobre Bíblia. A gente vê que quem decidiu fazer isso foi o próprio Jesus. O próprio Jesus estabeleceu presbíteros. E uma observação: presbíteros aqui, presbítero, o termo presbítero, ele é sinônimo de pastor. Há 3 termos que são intercambiáveis e que dizem respeito à mesma figura, ao mesmo indivíduo: presbítero, pastor e bispo. Nas escrituras, esses 3 termos se dirigem à mesma pessoa, que é o pastor. Você pode chamar de presbítero ou de bispo. No evangeliquez, né, que é uma bagunça, ainda mais Brasil, a turma gosta, né, de hierarquia, de poder, e aí foi se criando os títulos, né? Tem o diácono, aí se o diácono for bem, aí ele vira, se eu não me engano, o evangelista, é tipo Pokémon, né, vai evoluindo. Vira o evangelista, e aí, se for bem, vira o presbítero, até que chegou no pastor, virou pastor. E aí depois do pastor é o bispo. E por fim, depois do bispo, o apóstolo. O apóstolo. E ainda tem acima do apóstolo quem? A apóstola, né, que manda no apóstolo, que manda no bispo, e a bispa manda no bispo, que manda no pastor, e aí tem a pastora que manda no pastor também. Mas na Bíblia não tem absolutamente nada disso. Esses termos são intercambiáveis, entretanto tem algumas nuances nos significados deles. Presbítero tem uma nuance interessante. O termo presbítero, ele carrega a ideia de homens experientes, de caráter aprovado nas escrituras e na comunidade local. São pessoas que a igreja reconhece e confia. Ele é achado nas escrituras. Se eu procurá-lo, eu sei que ele é alguém que vive pela palavra de Deus. Este é o presbítero aqui. Como que se dava a eleição para pastores? Aqui a gente tem uma dica. É meio nebuloso como que era na prática mesmo, mas olhando os textos, me parece que tem 2 ações e elas são sinérgicas, né? Elas trabalham juntas. Os apóstolos indicam nomes, mas eu não acredito que seja só isso, porque eles não conheciam direito as igrejas, eles não conheciam direito as pessoas. Eles indicavam, eles percebiam, tal fulano, aquele irmão tem demonstrado fidelidade, e ele tem assumido uma liderança, ele pode servir no ministério pastoral, e aí ele indica, o irmão tal, e a igreja, o que a igreja faz? Concordava. Ok, não, ele pode ser sim, ele pode ser o nosso pastor, assim como é feito aqui na igreja. O pastor Marcelo trouxe a Paulo, me trouxe, pastor Arthur, e aí a igreja reconhece ali, não, nós reconhecemos que ele pode pastorear aqui a comunidade, e é formado então a equipe pastoral. E é interessante a equipe, essa ideia de equipe pastoral, porque o termo aqui é presbíteros, no plural. Você nunca vai achar nas escrituras igrejas lideradas por um homem sozinho. Sempre é no plural, sempre é presbíteros, pastores. É sempre o plural. O Emílio Garofalo, que é um pastor, ele comentando esse texto, ele traz 4 motivos. E isso é importante, tá certo? Isso é de extrema importância para nós. Ele traz 4 motivos do porquê é importante pensar a pluralidade no ministério pastoral na igreja local. 4 motivos. Primeiro, divide a carga. Cuidado pastoral é dividido. Segundo motivo, garante responsabilidade mútua. Um está ali prestando conta para o outro. Terceiro motivo, evita abusos de autoridade.
Não tem aquela história de não toqueis no ungido do Senhor, não é? Ou intocável, ou semideus. Não existe isso. Existe uma equipe. E quarto motivo que eu acho muito interessante, eu percebo aqui na nossa igreja local de uma forma muito bonita. Representa melhor o caráter de Cristo, uma equipe, do que só um. Por quê? Quando as minhas qualidades, quando as minhas deficiências aparecem, eu tenho as qualidades do outro para me cobrir e vice-versa. Um ajuda o outro. Onde eu sou um pouquinho melhor, eu posso servir, e onde eu sou fraco, tem outro irmão que é um pouco melhor. E, para ser sincero, aqui eu me faço valer muito disso, porque eu tenho muito mais deficiência do que qualidade. Mas Paulo e o pastor Marcelo não deixa vocês verem tanto as minhas deficiências. E aí a gente vai ajudando um ao outro nesse trabalho juntos, em comunidade. Isso é o projeto de Deus desde o início. E como é perigoso quando um único homem, sem prestar contas a ninguém, assume uma igreja, né? Ainda mais nos tempos de hoje. Você vê que existe um caminho para o ministério pastoral, não é? Não é o Chico do lado da padaria que acordou e achou que é pastor, e aí ele levanta uma placa, fala que é pastor, e agora todo mundo chama ele de pastor. Não existe isso. Não existe isso. Existe um caminho muito bem elaborado aqui, do reconhecimento da igreja. Existe um trabalho para o ministério pastoral. E você vê que é um cuidado muito grande. Como é perigoso quando a gente cai nessa de ter um pastor. Eu sei que contexto brasileiro, questão de dificuldade financeira, às vezes não consegue nem ter um pastor numa igreja, né? Quanto mais de um pastor, mas a gente tem que ter muito cuidado com isso. Não sei se você já sofreu com isso. Eu já vim de um contexto onde eu sofri com isso. O pastor que se achava a Deus, e ninguém não podia questioná-lo, porque ele era o grande cara. Mas o que é o ministério pastoral na Bíblia? Ministério pastoral é um dom de serviço. O pastor, ele é um servo da igreja local. Assim como os outros são também servos. É um servindo o outro. A única diferença é que o pastor vai servir ali na liderança. No norte ali para a comunidade. É isso. É um servo que também deve ser avaliado quando necessário, corrigido em amor, em justiça. Ele não é intocável. Por mais que pelas Escrituras, eu não estou advogando por causa própria, mas pelas Escrituras nós vemos que é uma atitude bíblica a honra àqueles que assumem ministério pastoral. Devem ser honrados. Uma igreja saudável aprende a honrar o pastor. E honrar não é aquela baboseira de fazer aquele teatro todo, de colocar o cara lá em cima, não é nada disso. É de honrar um servo que se colocou à frente para guiar. Como eu posso abençoar sua vida, pastor? Como eu posso aliviar o fardo? Como eu vou me dedicar em oração pela sua família. Estamos aqui, pastor, você não está sozinho. Às vezes os pastores saem dos seus contextos familiares e aí você está ali junto. Assim como eu me sinto abençoado, honrado nessa igreja. Mas o pastor não deixa de ser servo. Pastor é um servo. Isso é importante. Talvez você pense assim, não, mas o que tem a ver isso comigo, não é? É porque você não faz ideia, então. O quão prejudicial quando a igreja não tem homens fiéis a Deus na liderança. Quem sofre demais é o rebanho. Quando pastores não são fiéis a Deus, quem vai sofrer é a igreja. E a igreja sofre demais. Igrejas saudáveis precisam de pastores saudáveis que servem a um bom pastor. Foi sempre assim. A igreja surgiu assim de Atos até os tempos de hoje. A Bíblia gasta tempo e energia falando sobre isso, sabia? Falando sobre liderança da igreja. Ela investe tempo. Nós precisamos orar, irmãos, como igreja. Não sei se você já orou assim. Nós precisamos orar para que Deus levante mais homens para assumir o ministério pastoral na igreja local. Agora eu te pergunto, da onde que vão vir esses homens? Vão vir de qual lugar, de qual estado, de qual igreja? Sabe de onde eles vão vir? Daqui. Deste culto aqui, talvez. Nós devemos orar para que Deus levante jovens fiéis a Jesus e que decidam ser homens e assumir o ministério pastoral na igreja local. Que Deus dê amor, esse desejo ardente, esse desejo que não te faz
Você tenta, até tenta fugir disso, mas não dá. Você quer o ministério pastoral. Você até, não é isso, não é isso. Mas no final das contas, o Senhor está te chamando. Nós precisamos orar para que Deus levante. E você, talvez homem aqui, seja jovem ou não, que começa a se sentir desafiado, isso começa a queimar no seu coração, meu irmão, comece a orar por isso. Comece a orar, comece a servir mais a igreja local. Quem sabe trilhe um caminho de formação teológica para você ser um servo bem preparado na obra do Senhor. Deus quer levantar homens fiéis, amém? Amém, homens? Deus quer levantar homens fiéis e talvez seja você. Eu não acredito muito, eu sou bem contra aquela ideia, aquela falácia que alguns carregam de que o ministério pastoral é uma sofrência só. Sabe, tem gente que olha para a gente com cara de dó, né, Paulo? Tem gente que vai elogiar, mas deixa a gente lá embaixo, fala assim, nossa, você é muito corajoso de ser pastor, viu? Parabéns, olha que bom que você é pastor, ainda bem que é você, né? E tem pastores que parece que vivem assim, né? Não, é muito difícil, tudo muito sofrido, que peso, parece que é um peso enorme. Irmão, é mentira, é uma mentira. Ser pastor é bom, ser pastor é uma alegria, você não faz ideia o privilégio que é eu poder reservar tempo para estudar a palavra, poder gastar 20, 30 horas para montar um sermão, como esse sermão fala no meu coração. O meu compromisso de vida é estudar a palavra. E aí trazer para a igreja, você não faz ideia o que é ver vidas restauradas, casal restaurado, jovens que estão na faculdade, assumem compromisso de fidelidade a Jesus, aí chegam e falam assim, não, eu quero honrar aqui a vida do pastor Paulo, porque ele é um exemplo e ele me inspirou e hoje eu posso ser fiel a Jesus. Você não faz ideia o prazer que é isso. É uma alegria demais. Compartilhar juntos, ainda mais, graças a Deus, e é bom demais ser pastor, não ser pastor de forma subjetiva, ser pastor da Igreja Batista Zona Sul é muito bom. Ter uma equipe pastoral como nós somos, ter conversas, né, Paulo? Nós temos conversas tão bacanas entre nós, onde nós compartilhamos as dificuldades, e tem dificuldade? É óbvio que tem dificuldade, não é? Tem sempre um irmão que é usado por Deus para dificultar um pouquinho o processo, né? É óbvio que vão ter dificuldade, mas se a gente não quer dificuldade, eu não sei o que você vai fazer da vida, vai plantar tomate, né? Que aí não vai ter a revolta dos tomates, né? Não, nós não concordamos com a liderança do fazendeiro, nós queremos expulsá-lo e chamar outro fazendeiro, não vai ter dificuldade nenhuma quanto a isso. Ministério pastoral é lugar de homens, né? Não de meninos, de homens que estão honrando a Jesus, honrando o serviço, mas é um lugar de alegria, é um lugar de prazer, é um lugar de quebrantamento, é um lugar de fidelidade, um lugar onde você é abençoado pela igreja local. O carinho que eu recebo aqui da Igreja Batista Zona Sul, Paulo com certeza compartilha do mesmo, o carinho que a gente recebe, meu irmão, que meus filhos recebem, minha família recebe, o carinho da igreja local, isso é incomparável, é uma grande alegria o ministério pastoral. Nós, igreja, devemos orar para que Deus levante e fortaleça a equipe pastoral, para que a equipe pastoral possa cuidar do rebanho, cuidar através do ensino da palavra, do aconselhamento, do estar presente ali na vida, que Deus nos fortaleça como equipe pastoral e que Deus levante homens para juntarem aqui forças, seja plantando igreja, aqui a lei, para que Jesus seja glorificado. Jesus fortalece a sua igreja por meio da palavra e Jesus cuida de sua igreja por meio de pastores. E terceira e última ação, Jesus encoraja a sua igreja por meio de testemunhos. A partir do verso 24 ao 28, a gente vê o relato do retorno. Eu vou ler só o 27, porque do 24 até o 27 é o retorno. Eles andando 1.500 quilômetros de volta, passando pelas cidades, terra e mar, até chegar a Antioquia. E eles chegam em Antioquia, e aí a gente vê o versículo 27. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles, e como abrir a porta da fé aos gentios. Aqui eu acho muito bonito. Aqui é o retorno. Você precisa usar a imaginação, para ler o livro de Atos ainda mais, você precisa usar a sua imaginação de forma santa.
como que se dá? Eu fico imaginando como que foi esse retorno. Naquela época não tinha muitos meios de informação, de comunicação, não é? Mas talvez chegou a notícia de que Paulo quase morreu. Eu imagino Antioquia, a igrejinha lá de Antioquia, recebendo a notícia: Paulo e Barnabé voltaram. E aí um conta para o outro: eles voltaram, eles chegaram. E aí vai ter o culto, onde vai ter, como a gente leu, um relatório do que aconteceu. Eu imagino a empolgação, até as crianças, né, perguntando: mas e aí, Paulo, como foi? O que aconteceu? E foi isso mesmo? E aí Paulo vai dar o relatório, Paulo e Barnabé. E o que eu acho bonito é que eles não são missionários super-heróis, sabe? Aquele missionário que vem e fala, que fez e aconteceu, e que ele orava e acontecia aquilo e aquilo outro. Você sai do culto, você quer aceitar um missionário, né? Eu aceito um missionário para a minha vida. Não é aceitar Jesus, não é crer em Jesus. Paulo e Barnabé não fazem isso. Eles não trazem exaltação ao nome deles, muito pelo contrário, eles glorificam a Deus. E eu acho muito bonito o que eles falam. Eles dizem: tudo o que aconteceu foi obra de Deus. Eu imagino que na igreja de Antioquia deveria ter algum irmão também, aqueles irmãos que fazem perguntas difíceis, né? Aí o irmão falou assim: Paulo, você está falando que até o apedrejamento foi obra de Deus? E aí eles aprenderam: sim, tudo foi obra de Deus. Você consegue explicar? Não sei, eu não consigo explicar. Mas Deus foi glorificado, porque não é a minha vida que importa. Deus foi glorificado, vidas foram salvas, vidas creram em Jesus. Imagina que incrível, como é encorajador, como foi encorajador para a igreja local, lá em Antioquia, eles contando o evangelho chegando a homens de grande destaque, chegando a famílias. Imagina isso, eles falando: olha, lá em Listra, ninguém nunca nem tinha ouvido falar de Jesus, e a gente foi, pregou, uma família que não sabia de nada, não estava nem aí, reconheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, de joelhos se arrependeram, a gente batizou eles, surgiu uma nova igreja em Listra, surgiu uma nova igreja em Icônio. Deus está agindo em salvação. Imagina que poderoso é isso na vida da igreja de Antioquia. Isso aquece o coração, reacende a chama no coração, não é? Vamos continuar, vamos avançar. Isso é importante para nós aqui. Eu penso que nós, como liderança da igreja, nós precisamos pensar em meios para nutrir mais a nossa igreja com isso, com informações acerca das missões, do que Deus está fazendo para além daqui. Como os missionários têm atuado, o que tem acontecido, e fortalecer a fé dos irmãos, a nossa fé, através dos relatórios dos missionários, que nós como igreja participamos. A igreja local Batista Zona Sul está pregando o evangelho. Eu acredito que a gente deva, de alguma forma, mostrar isso mais, para que isso mova mais o nosso coração, para que isso nos leve a reclamar menos das pequenas coisas, né? Porque tem aquele que reclama do ar-condicionado, reclama da cadeira. Aí tem irmão que vai reclamar porque não comeu a pamonha no cordel, não comia a pamonha da irmã Cleusa. Vou sair da igreja, porque não tinha pamonha para mim quando eu fui pegar. Você para de olhar para esses detalhes tão bobos, e aí começa a olhar para o que importa. Olha o que Jesus está fazendo, e eu sou igreja, eu sou povo, eu faço parte, eu quero me envolver mais, e isso acende o seu coração, te leva a se colocar mais em disposição de serviço, em orar mais, em contribuir mais, para que o nome de Jesus continue sendo proclamado e conhecido. E assim termina a primeira viagem missionária mundial da história. O que a gente vê nesse relato é que a porta do evangelho foi aberta a todos, aos gentios pela primeira vez, e não tem mais volta. Agora é uma bagunça santa que está acontecendo. O evangelho vai percorrer por todo mundo, até chegar no Brasil, até chegar em você. Imagine aí você, alguém que não tinha nada a ver com a história de Israel. Hoje, aqui no Brasil, chegou o evangelho para você, chegou a boa nova, no momento em que você creu em Jesus. Chegou a notícia de que Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Chegou a notícia de que você, miserável pecador, foi aceito por Jesus. O sangue de Jesus te alcançou, muda a sua vida, te dá um destino eterno com Cristo.
muda a sua história aqui, te dá uma família, te dá um povo, que agora é a família de sangue, do sangue vertido na cruz. Não tem mais volta, o Evangelho continua avançando, e o Evangelho chegou até todos nós. Por meio do quê? Da igreja local. A igreja local é instrumento de Deus para tudo isso. Nós somos chamados a isso. Jesus continua presente. Por meio da igreja local, Ele continua nos fortalecendo pela palavra, nos guardando com uma liderança piedosa e nos inspirando através de testemunhos dos feitos de Deus. Jesus continua agindo. Não menospreze a igreja local. Lembre-se que o carvão que sai dos carvões, mesmo em brasa, em pouco tempo ele se apaga, se esfria e não tem mais sentido. Não quero mais fazer o que eu nasci para fazer, não é mais isso. Não, negócio de Jesus, negócio de igreja. Você deixou o lugar onde a chama está acesa. Você deixou o lugar onde a brasa está viva, onde há edificação, há transformação. Você vai morrer. Quero aqui terminar com 4 sugestões ou 4 incentivos para você. Primeiro, como eu disse, valorize a igreja local. Valorize o lugar no qual Deus te colocou e tem edificado a sua vida, a sua família. Valorize. Ame, como a gente pregou uma série recente, né? Ame a sua igreja. Não é ame a igreja. Ame a Igreja Batista Zona Sul. Se essa é a sua igreja, se você é de outra igreja, ame a sua igreja. Ame, seja fiel à sua igreja. Não vire as costas por bobeira. Não seja menino, não seja menina. Seja mulher e homem de Deus, que honra, que valoriza, que se dedica com os irmãos. Ame a sua igreja, ame este local. E local aqui, você sabe, que não são essas paredes. Talvez a gente em breve nem vai estar usando mais essas paredes. Ame a igreja, que somos nós aqui, né? Ame este povo. Segundo, ore e zele por uma liderança saudável. Irmãos, líderes piedosos não surgem do nada. Não é do nada. A gente está aqui, aí do nada brotou um homem de Deus, um homem temente ao Senhor. Não. Isso acontece por meio da oração. A igreja se coloca de joelho diante de Deus e clama: Senhor, envie homens fiéis para liderar, para conduzir a igreja. Nós precisamos de homens. Nós precisamos de homens que assumam a responsabilidade, que assumam a liderança, que estejam dispostos a renunciar a algumas coisas, renunciar o seu próprio eu por amor a Ti, por amor à igreja local. Levante, e talvez essa oração você tenha que fazer por você, né? A começar em mim, Senhor. Se esse desejo vem de Ti, Senhor, comece em mim, Pai. Quem sabe Deus está levantando hoje aqui, no seu coração, o desejo pelo ministério pastoral. Minha oração é que isso aconteça. E se for como eu, acredito como Paulo também, a gente, algumas vezes tem umas crises, né? Fica pensando, cara, se eu fizesse outra coisa da vida, e aí eu começo a mapear, e se eu fizesse, e bom que Paulo é psicólogo, eu vou para o Paulo, e se eu fizesse isso, e aquilo outro, mas nada, cara, no final das contas, cara, nada disso me dá o sentido que eu encontro no servir a Jesus no ministério pastoral. Nada disso é mais precioso do que eu faço. Então eu nasci para isso mesmo. Eu nasci para o ministério pastoral. E glória a Deus por isso. Quem sabe o Senhor vai fazer isso com você. Minha oração é que faça. Outro incentivo: não pare no evangelismo. Continue no discipulado. A lógica continua a mesma. Você, crente que já tem uma caminhada um pouco mais com Jesus, lembre-se que a igreja sempre vai ter novos convertidos, sempre teremos irmãos mais novos, irmãos que chegam e não sabem muito, não sabem nem onde fica o banheiro, não sabe ler a Bíblia, não sabe como lidar com as situações. E quem vai ensinar esses irmãos? Você. Quem vai ensinar as mais novas? Você, mulher de Deus. Jovens ensinando os adolescentes, se colocando à disposição. Senhoras ensinando as jovens, em amor a Deus, em fidelidade a Jesus. Eu quero dedicar minha vida. Irmãos mais velhos, se coloquem à disposição, se abram, não se feche. Não sabe disso,
dando trabalho aqui na igreja. Irmão, se tem um novo convertido dando trabalho, é porque os crentes maduros talvez não estão fazendo o trabalho deles, não é? A gente precisa, não, eu vou pegar esse menino aqui, vou caminhar com ele, vou levar lá em casa, vou marcar um dia para a gente conversar, vou aproximar ele de mim, vou dedicar mais tempo com ele. E por meio de você, Jesus vai ser, o caráter de Jesus vai ser construído na vida desse irmão, na vida dessa irmã. Você é chamado a discipular pessoas. Você é chamado a discipular. Por fim, a chamada de toda a série, na verdade, né? Persevere na missão. As oposições vão chegar e isso não importa. Persevere na missão. Paulo e Barnabé perseveravam na missão. A igreja de Antioquia perseverou na missão. Os cristãos do primeiro século, do segundo século, os pais da igreja, toda a história, sempre existiu aqueles que perseveravam, aqueles que dedicaram até a sua vida, que morreram por conta do evangelho de Cristo. Persevere. Até quando? Até que todos os filhos estejam juntos diante do Pai. Nas bordas do Cordeiro, quando todos os filhos estaremos juntos como um só povo. Até lá, até que Ele venha, continuemos perseverando e anunciando, até que a nossa viagem termine, porque você está em viagem, amém? Você é um missionário que está em viagem. Este mundo não é o seu destino final. Persevere até que Ele venha, que você seja usado por Deus, que aquilo que você tem nas suas mãos seja usado por Deus. Não precisa ser o ministério pastoral, pode ser qualquer função, pode ser o que você tem. Às vezes é pouco, né? Se for igual a mim é pouco, mas o pouco que você tem, você consagra ao Senhor e você dedica, e você é usado por Deus, sua família é usada por Deus, o seu trabalho é usado por Deus, os seus recursos são usados por Deus, para que Jesus seja conhecido e seja adorado, amém? Convidar você a ficar de pé, vamos fazer uma oração e terminar cantando com alegria e assumindo esse compromisso. Senhor, usa-me onde o Senhor quiser, eis-me aqui, Senhor, eu quero ser as Tuas mãos, eu quero ser, Senhor, me leve para onde o Senhor deseja, e eu creio que o Senhor fará, eu creio que o Senhor continuará levantando irmãos e irmãs para a glória dEle. Vamos orar. Senhor, obrigado pela riqueza deste relato missionário. Obrigado porque nós podemos celebrar como o Senhor agiu em salvação ali, usando 2 irmãos ali, nessa viagem missionária, o Senhor agindo, trazendo salvação em contextos tão diferentes, e assim o Senhor continua, Pai. Senhor, use a Tua igreja. Nós te louvamos, Pai, porque a Tua obra continua, a obra de Jesus Cristo continua presente na vida da igreja. O Senhor continua nos fortalecendo, o Senhor continua cuidando de nós, e o Senhor continua nos engajando à missão. Senhor, nos faça missionários, nos faça homens e mulheres que amem a Tua palavra e amem os perdidos, amem levar ao Senhor aqueles que não Te conhecem ainda. Se necessário, entregando tudo, inclusive a vida, que o Senhor nos conduza, Pai, nessa tremenda graça, tremendo privilégio que é viver para a Tua glória, seja no ministério pastoral, seja no serviço que for, que nós dediquemos tudo a Jesus. É nossa oração, em nome de Jesus, amém.